Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, mais uma vez aqui um personagem muito importante passando conosco. Nós temos mais de 100 personagens na videoteca, no YouTube do Futebol em Rede Entrevista, gente do futebol, gente que ainda joga futebol, gente da imprensa, enfim, o pessoal que faz bem para o esporte, que tem história para contar. Certo, meu caro Fábio Cerotti? Certo, e vocês estão vendo na tela esse senhor bonito, é o senhor João Bosco dos Santos, hoje com 76 anos, hoje um mega empresário, mas foi um craque de bola, um cara que jogou no Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Colorado, Grêmio, nossa, e quase foi para a Copa do Mundo. O Quartarolo vai fazer a primeira pergunta, que eu estou assim de curiosidade com o nosso convidado, viu, Quartarolo? Obrigado ao Buião por nos atender mais uma vez, é um personagem tão importante, né? Aqueles que não viram o Buião jogar, afinal, ele é de uma outra geração, eu também fiquei entre uma geração e outra, né? Mas lembro muito do Buião. E para você que é garoto que está nos vendo, é uma história muito bonita do futebol, mais uma do futebol brasileiro. Buião, obrigado por nos atender. O que você anda fazendo da vida? Tudo bem com você? Boa tarde, Futebol em Rede, né? A todos os amigos aí que estão nos prestigiando com sua audiência, né? Estou muito feliz de ser convidado, né? Porque a gente, como eu joguei dos 18 anos, né? Às vezes cai no esquecimento. E esse programa de vocês que está prestigiando os ex-atletas, isso é muito bom para a gente bater um papo, matar a saudade, matar alguma curiosidade que todos gostam de saber, né? Então, eu estou aqui à inteira disposição. Muito obrigado pelo bonito, né? Que é isso. Valeu. Buião, Vamos aí às ordens. Eu tenho até figurinha daqueles negócios de chiclete e ping-pong ele com o Buião, viu? Eu conheço bem a história. Agora, Buião, minha primeira curiosidade. Você surgiu no Vespasiano, era um garoto promissor, mas todo mundo recebia um apelido lá. Pelo que eu sei, porque você era gordinho que nem eu, o seu apelido era Bujão. Por que de Bujão virou Buião? Cidade do interior sempre tem aquelas figuras ilustres, né? A Procórica, e Vespasiano não podia deixar de ser. Eu moro na cidade a 27 quilômetros de Belo Horizonte, né? E quando garoto, eu tinha na escola um apelido realmente de Bujão, por ser baixinho e gordo, né? E um dia, jogando no infantil aqui, colocaram uma notícia lá do jogo, né? E no jornal saiu Buião. E a partir desse momento, todo mundo começou a me chamar Buião, né? E foi um nome, um apelido que, graças a Deus, ficou gravado, que o pessoal ainda lembra muito, pela facilidade, talvez seja um nome diferente de muitos. É verdade, viu? E, inclusive, teve um Buião há pouco tempo no Palmeiras, mas nem amarrava a sua chuteira, viu, Buião? Mas realmente é referência ao seu apelido. É um nome diferente, né? Embora muito simples, mas é diferente. É coisa de Brasil, né? Hoje, agora, é tudo de máscara, né? Tem que ter dois nomes compostos. É Kennedy, é William, é não sei o que lá, né? Na nossa época, né, Buião? Era Zezinho, Luizinho, Pelé, e jogava João. mais também, né? Engraçado que quando surgiu esse Buião no Palmeiras, e eu estava aqui em Vespasiano, o Palmeiras vai jogar em Belo Horizonte, e aí, curiosidade minha, eu fui lá no aeroporto, me apresentei para ele, né? Falei, eu sou Buião. Ah, você é Buião? Aí eu perguntei por que Buião também, ele falou, Buião, meu pai era corintiano, era teu fã, e aí, quando eu nasci, né, já menino, pequenininho, ele me colocou o apelido de Buião também. Eu fiquei feliz, né, de saber que tinha um também. A coisa do futebol, né? Como você falou, os nomes hoje são bem diferentes, né? Mas tem muitos craques ainda, o futebol é belo ainda. Você viu só, Ceródio? Viu só que história bonita, cara? Você vê, mas espera que tem coisa melhor. O pai melhor. gostava do menino, do Buião, e deixou o apelido para o filho. Pô, muito legal, não sabia dessa história, não. Muito legal. E tem mais coisas interessantes. Quer ver? O cara que levou o Buião para o Atlético Mineiro foi jogador do Atlético, era técnico, e o apelido dele era Bandejão. Como o Buião foi para o Atlético de bandeja levou o Bandejão para ser técnico. É verdade isso, Buião?
Legal, você sabe da minha história até mais do que eu, né? Porque a gente vai ficando velho e esquece de muitas coisas, né? Às vezes eu lembro de coisas, há muitos anos atrás eu lembro. E realmente essa história ela é verídica, porque esse Afonso Bandejão, ele é de Vespasiano aqui, né? E jogou muitos anos no Atlético. E ele veio treinar o Independente, que é um time aqui de Vespasiano, porque Vespasiano tinha dois times, Vespasiano e o Independente. Eu jogava no Independente, nós estávamos disputando a primeira divisão do futebol mineiro, e aí eu apareci, né? Eu tinha 17 anos, garoto ainda, né? Jogando, e os times interessados em mim, ele pegou e falou assim, ó, não, eu vou te levar a fazer um período de teste no Atlético. E nisso eu fui, né? E fiquei uma semana treinando no Atlético. E aí teve um amistoso Atlético e o time Pará de Minas, paraense. Eu joguei, marquei um gol, fui muito bem no jogo. E aí no outro dia já me contrataram. E realmente passou umas 2, 3 semanas, o Atlético ficou sem treinador. Quem que eles foram contratar? O Afonso Bandejão. E aí ficou mais fácil para mim, né? Eu era um jogador muito tímido, né? Jogador saído do interior, e para mim foi muito bom, porque eu senti mais seguro, né? Senti uma pessoa que gostava de mim, sabia do meu futebol, e daí foi tudo bem mais fácil. Buião, lá em Vespasiano só dá ponta, é? Porque tem um tal de Éder que também é de lá, e até outro dia me disseram que não sabem quem é o mais rico, se é o Buião ou se é o Éder. Realmente, Vespasiano tem muitos jogadores, saíram muitos jogadores. Marinho, que foi artilheiro da Série B em 2008, quando o Atlético subiu, ele tinha caído, depois subiu, né? Tinha o Marinho, tinha o Luiz Gustavo, filho do ex-prefeito aqui também, jogou no Benfica, no Belenenses, jogou no Internacional, teve Palhinha, teve diversos jogadores aqui, né? Mas o Éder também é daqui, né? Mas está tudo bem, ué, né? Rico não está, não, né? Mas graças a Deus a gente pensar, está bom. Mas dizem que a casa do Éder, né? Você conheceu a casa do Éder, Seroli? Parecia um hotel, né? Porque é uma mansão, né? A sua falaram para mim que é maior, Buião? Não, nada disso. O Éder realmente tem uma em Carpos, né? Em Furnas, tem um lago lá, tem uma casa lá muito bonita, sabe? Mas ninguém está milionário, está rico, não, né? Porque o futebol antigamente, né, era bom, se ganhava dinheiro, não como hoje, né? Mas ganhava bem também. Né? Buião, você é um cara que tem uma história muito bonita. Você, quando surgiu no Atlético Mineiro, muitos chamavam você de Novo Garrincha. Você teve até na relação dos caras que iam para a Copa de 66. Essa história de comparar você com o Garrincha, criar essa expectativa, você acha que te prejudicou? Não prejudicou jamais, né? Para mim foi até uma satisfação, uma alegria grande, né? Se comparado a um Garrincha, pelo fato de eu ter uma semelhança com ele, assim, né? Do próprio estilo de jogo, né? Eu era um jogador que driblava bem, era veloz, o que no Garrincha não era, né? Mas eu tinha facilidade de driblar e realmente em 66 eu fui relacionado naquela turma de 44 jogadores. Mas como eu estava com a contusão aqui, aí me levaram no Rio, né, doutor Hilton Góes, que era o médico da seleção na época. Aí ele falou, bom, infelizmente, como a seleção, né, não é como hoje, né, eles preparavam durante um mês para disputar a Copa do Mundo. E a minha contusão era séria, e aí eu não pude realmente estar entre os 44, né? Mas só de ter lembrado o nome, para mim, na época, já foi muito bom. E naquela Copa, onde o Brasil foi uma das piores Copas que o Brasil participou, né? Foi mal, era bicampeão, chegou praticamente com o mesmo time. E aquela coisa que eu falo de vez em quando, viu, Buião, aqui em São Paulo, às vezes comentando, que as pessoas, o time, né? O clube fica refém do campeão. Então, se o cara foi bicampeão do mundo, é difícil você tirar. Mas naquele momento, o Garrincha estava pior que você. Aliás, o Garrincha tinha problema no joelho, que depois acabou com a carreira dele. Veio para o Corinthians praticamente na mesma época, só jogou 6, 7 jogos e olha lá, fez um gol, né? E ainda num jogo não tão difícil. Então, naquele momento, era mais o seu momento que o dele, né? Mas é o tal negócio, né? O nome dele era muito pesado, né, Buião? Porque
como foi relacionado 44 jogadores, foi uma coisa muito errada que fizeram, né? Aquilo foi mais, eu acho, um lado político, né? Para satisfazer a todos os estados, né? E então distribuir aquelas seleções, um vai para lá, outro para cá. Realmente o Garrincha não estava bem naquela época já, contundido, né? E a seleção de 4 em 4 anos tinha muita mudança, né? E o Brasil realmente foi totalmente despreparado. Prova é que fez, logo saiu, né? Já foi, não continuou. É prova que foi do modo que foi criado e foi convocado os jogadores, tanto é que foi um vexame total. Verdade. E esse senhor que vocês estão vendo na tela, o Buião, foi a maior transação do futebol brasileiro na época que ele jogava no Atlético Mineiro. Ele foi do Atlético para o Corinthians. E o sonho era ele substituir o Paulo Borges, que era um ídolo na época do Corinthians. Buião, essa transferência para lá de milionária na época, como que funcionou para você? Como que você se apresentou no Corinthians? Como que foi isso para você? É engraçado, essa história é muito bonita, sabe? Porque eu era ídolo no Atlético, a torcida gostava muito de mim, né? E aí, quando apareceu, o Santos veio jogar aqui em Belo Horizonte, porque naquela época não tinha essa ligação Belo Horizonte, São Paulo, Rio, era mais Rio e São Paulo, né? Televisão se falava muito pouco, né? Aí de São Paulo e Rio falava muito pouco futebol mineiro, né? Que realmente que tinha inaugurado o Mineirão e o futebol mineiro estava crescendo, né? E aí apareceu o Palmeiras para me contratar. Aí ofereceram na época 350 milhões, né? E o Corinthians buscava um título, né? A todo jeito, né? E eu tinha contratado o Paulo Borges. O Corinthians contratou o Paulo Borges por 3 meses, né? O passe do Paulo Borges era muito caro. E aí o que aconteceu? Eles vieram atrás de mim, acertaram com o Atlético, e eu não queria de jeito nenhum, né? Saudade de família, ser muito querido da torcida do Galo, aquele negócio. Aí meu pai falou, não, meu filho, você vai, porque você vai ganhar dinheiro e papapá, né? E aí nós acabamos de uma reunião aqui na sexta-feira, em Belo Horizonte, no hotel, às 10 horas da noite. Aí o diretor do Corinthians, né? Me esqueci o nome dele. Aí falou, não, Bruno, nós temos que viajar amanhã, de manhã, sábado, porque quarta-feira você vai jogar. Falou mesmo assim. Eu até falei, mas como é que eu vou jogar? Tem Paulo Borges? Não, mas... Aí, de manhã, viajamos para São Paulo, cheguei em São Paulo de manhã, o pessoal me esperando no aeroporto, e aí fomos ver o jogo Corinthians e comercial na Fazendinha, né? O Corinthians me apresentar para a torcida, tudo era festa, né? Aí... Na segunda-feira eu treinei, na terça e na quarta já tinha um jogo Santos e Corinthians. Fazia 11 anos que o Corinthians não ganhava do Santos, né? E aí nós ganhamos o jogo 2-0, São Paulo parou, aquela festa toda, né? E aí o que aconteceu? O passe do Paulo, a torcida do Corinthians, o Paulo Borges fez gol, o Flávio fez outro gol, foi 2-0, né? Aí a torcida exigiu que contratasse o Paulo Borges, né? Fizeram na época uma vaquinha, como se diz na gíria, e juntaram o dinheiro lá, que foi 1 milhão o passe do Paulo Borges, né? E aí ficou legal, né? Logo no sábado, isso foi na quarta, no domingo ou no sábado nós jogamos com o Palmeiras, ganhamos do Palmeiras também. Aí São Paulo era festa, né? E aí a torcida dos jornais todos aí falando, agora vai o Corinthians, vai. E aí começou beleza, o time ganhando, o time ficou forte, né? E aí depois teve a infelicidade lá, que morreu o Liduio no acidente, né? O Liduio e o Eduardo, e aquilo abateu muito o time, e realmente o Corinthians naquele ano, em 68, não conseguiu, que era o título, né? Que era tão almejado, mas foi uma transação, eu ganhei um dinheiro muito bom da época, né? E só agradeço ao Corinthians, né? Pela passagem que eu tive lá, sempre fui muito querido, né? Apesar de não ter feito um trabalho legal como eu queria ser, porque aí o que aconteceu? Aí o Paulo Borges, o time não vinha legal, aí tinha que me tirar para o Paulo Borges, porque o Paulo Borges foi mais caro, né? E acabou que eu fiquei, às vezes ficava na reserva, jogava de ponta esquerda,
Aí o Paulo jogava no meio, eu entrava e aí eu não tive uma sequência muito legal e não pude realmente apresentar um futebol como eu queria no Corinthians. O Boião, eu até ia te perguntar, né, essa convivência, porque isso virou história, uma história triste, né? E que muita gente fala isso mesmo, que aquele time de 68 era campeonato paulista, né? E o campeonato regional na época era tão ou mais importante que o brasileiro, porque os caras falam assim: ah, ganhou o campeonato paulista, Pelé ganhou 10 campeonatos paulista, campeonato mineiro, campeonato carioca, mas era muito forte o campeonato regional. Não é como é hoje, com todo o respeito, e se rivalizava, inclusive, com o campeonato nacional, que estava embrionário ainda, começou em 71 depois. E nesse jogo de 68, a quebra do tabu, né? E realmente o Corinthians tinha um time maravilhoso e que tá nas manchetes até hoje, é só pesquisar que está. Aí veio esse infausto acontecimento com o Lidu e o Eduardo. E quando se fala muito do assunto, né, que foi um assunto trágico, triste, mas eu, particularmente, por exemplo, não lembro. Eu lembro do Eduardo, alguma coisinha, mas eu era criança na época. Eles eram bons jogadores, eram ótimos jogadores, enfim. Qual era a característica deles? Conta um pouquinho para esse pessoal mais novo, Buião. O Lidu tinha vindo de Londrina, era um lateral voluntarioso, sabe? Jogador que realmente era a esperança do Corinthians, sabe? Veio assim, jogando bem, era um lateral direito que apoiava bem, né? Veloz, e era esperança, jogador novo. E o Edu veio do América, né? O Edu, inclusive, tinha jogado até na seleção brasileira, era um ponteiro esquerdo também, batia muito bem na bola, driblava bem. Então, o time do Corinthians estava muito bem, como você mesmo falou, o time era bom demais, né? Era Diogo, né, Lula, que jogou no Santos, Oswaldo Cunha, Ditão, Luiz Carlos, Maciel, Edson, Rivelino, né? Jogava eu, Paulo Borges, Flávio, Eduardo, Benê, Thales. O time do Corinthians era muito forte, né? Mas aí, com esse problema da morte, o time sentiu bastante, né? E aí não deu aquela sequência, né? E São Paulo, como você bem falou, o Campeonato Paulista era difícil demais. Você jogava em Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Sorocaba, né? Outros lugares. Era só time forte demais. Eles encaravam a gente dentro de São Paulo, na cidade deles. Então, era um campeonato muito bem disputado, né? E, infelizmente, o Corinthians vinha naquela fase de muitos anos sem ganhar campeonato, e aquela o Vadielu como presidente, né? Como político ele queria dar esse presente para a torcida do Corinthians, e, infelizmente, ele não conseguiu isso, né? Ficou, acho que 24 anos sem ganhar um título. Acabou acontecendo. Mas, bueno, é o seguinte, eu estou olhando você, aliás, tem até imagem sua, depois se você quiser procurar no YouTube, você vai encontrar a imagem sua jogando com a camisa do Corinthians, é muito legal. Aí eu estava olhando você, as coisas sobre você, e aí deparei com uma notícia que eu não sabia. Que história é essa que você e o Rivelino quase saíram no tapa? Engraçado, né? Se o River vai estar vendo, ele vai até achar engraçado, né? Porque o Rivelino era o xodó da torcida do Corinthians, o reizinho do parque, né? Um dos maiores jogadores que o futebol mundial teve, né? E era muito meu amigo, era amigo do pai dele, do irmão dele, mas o Rivelino tinha, às vezes, não é um defeito, era um modo de jogar, a bola tinha que sempre passar no pé dele, né? E num treinamento lá, nós estávamos preparando para um jogo no domingo, uma brincadeira lá, eu peguei a bola e ele gritou, dá para mim. Eu peguei e não dei, dei para o outro cara lá, ele virou, dá para mim, burro. Ele me chamou de burro, né? E eu, na maior, assim, no momento assim, né, de calor, eu falei, burra é ela. Foi mesmo assim, burra é ela. Ele chegou e me deu um tapa no peito, assim, né? Repete. Aí eu não repeti, não. Já chegou, separa, o pessoal separa daqui, separa dali, né? Mas foi só isso. Nós somos grandes amigos, estamos sempre falando no Zap, sabe? E sou muito feliz de ser amigo do River, porque foi um dos maiores jogadores do mundo, né? Verdade, verdade. As coisas que acontecem no futebol, Quartarolo. Acontece nas melhores famílias. Né? Na equipe que a gente trabalhou em rádio também, televisão, sempre tem discussão. Isso faz parte. Daí, como diria meu pai, né, meu falecido pai,
briga de irmão sai na urida, não tem problema nenhum, depois a gente conversa, se abraça, vamos que vamos. Agora, o Vaguinho, que jogou no Corinthians, e veio bem depois de você, inclusive, ele me falou também que teve uma passagem assim com o Rivelino, que o Rivelino era muito chato mesmo, né? E eles chegaram quase às vias de fato também, né? E falavam também, e aí já é da sua época, que o Rivelino não passava a bola para o Flávio, para o Minuano, que era um baita de um artilheiro, foi campeão mundial pelo Porto, um cara extraordinário, né? Campeão da Europa, e que os dois tinham brigados também. Isso é verdadeiro, Buião? Não, eu não cheguei a ver esse fato, não, porque o Corinthians era uma família, sabe? E futebol tem muito disso, né? O Rivelino, ele fazia diferença, era o jogador que desequilibrava os jogos, né? Então, não tinha o porquê, né? Tanto é que o Flávio foi artilheiro também no Corinthians, o Flávio, né, é realmente um matador, né? Às vezes criam essas histórias assim, mas às vezes é um lance, né, que aconteceu. E às vezes o pessoal fala, não deu porque não gosta dele, aquelas coisas, mas dentro do futebol eu não acredito e nunca vi realmente essas coisas, não. Às vezes é um momento, uma partida, é um lance que aconteceu lá e o torcedor às vezes julga de outra forma, né? Mas não teve nada, que eu saiba, não teve nada disso, não. Esse cara, ele é o Buião da Massa. Ele jogou no Atlético, jogou no Corinthians, e aí foi parar no Flamengo. Mas se só quer time de torcida, caramba! Mas sempre tem uma história, sabe? Alô? E qual é a história do Flamengo? Olha como é que é as coisas. Eu estava no Corinthians, né? Aí, quando eu saí do Atlético, o Vaguinho chegou, né? Aí eu fui para o Corinthians, passou um pouco, o Vaguinho chega no Corinthians. Aí eu estava na Ferroviária de Araraquara. O que o Vadielu sempre fazia? Como ele era político, deputado, né? Ele emprestava o jogador para o interior para angariar votos, né? E eu fui emprestar para a Ferroviária de Araraquara para disputar um torneio que tinha lá, não me lembro o nome, né? E aí eu recebia do Corinthians e recebia da Ferroviária, sabe? Bom. Pois é. Aí um dia aí estava tendo um torneio do povo, não sei se você lembra, que era Corinthians, Atlético, Flamengo e o Internacional. Eram 4 times, torneio do povo, final de ano. Aí recebi um telefonema lá em Araraquara, Buião, você volta aqui, porque nós vamos prestar você para o Internacional. Aí eu vim, aí estava jogando no Pacaembu, né, rodada dupla, eu encostei com o Strick, que era treinador do Flamengo. Aí eu encontrei com ele, e o Strick tinha um restaurante aqui em Vespasiano, sabe? E ele me chamava de Liquinho, né? Outro apelido que eu tinha, Liquinho, ele me chamava. Ele falou, Liquinho, Buião, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu estava em Araraquara e eu vou para Porto Alegre agora, que foi emprestado para o Grêmio, para o Internacional. Ele falou, você não vai, não, eu vou te levar para o Flamengo. Aí eu falei, não, mas já está tudo certo lá. Não, você vai para o Flamengo. E aí teve o jogo lá, aí depois vieram para Belo Horizonte. Eu peguei, eu já estava acertado com o Internacional, né? E eu peguei e falei, não, eu vim para Belo Horizonte, teve a rodada dupla aqui em Belo Horizonte também, e aí eu cheguei para o pessoal do Inter e falei que não ia mais, que ia para o Flamengo. Ele falou, mas tá certo lá, você que sabe, né? Aí, jogar no Flamengo, não é desfazendo do Inter, né? Eu sempre fui, os times que eu joguei, eu torci, Flamengo, Corinthians, Atlético, né? Aí eu optei para ir para o Flamengo. E porque tinha minha irmã que morava lá, tudo, né? E acabou que eu fui para o Flamengo e foi logo que o Internacional criou aquele timaço, sabe? E começou a ganhar campeonatos, né? Com Escurinho, Figueroa, aquele timaço que eles tinham lá, né? E acabou que eu fui para o Flamengo e no Flamengo realmente o time do Flamengo não estava legal. Aí eu fiquei 8 meses só lá e acabou o contrato, aí eu voltei para o Corinthians, né? E aí já tinha um Vaguinho, aí apareceu o Atlético Paranaense na minha vida. Que é outro time de muita torcida também, né? O Atlético Paranaense é um time de muita torcida. Lá no Flamengo, o Zico estava começando nessa época ou ainda não? E o Doval jogava ainda?
O Doval teve um problema com o Strick, porque o Strick não admitia, né, jogador assim, né? Ele era bonitão, cabeludo, né? Praia. E o Strick não admitia nada disso, né? Ele queria só os feios. Não é que era feio, né? Ele cismava quando ele cismava com o jogador, sabe? Ele dispensava, mandava embora, e foi o que ele fez com o Doval, né? Aí o Doval foi emprestado para a Argentina, né? Mas aí eu teve um jogo lá, o Botafogo chamava Selefogo. E o Botafogo tinha 5 jogadores da seleção, foi campeão em 70, né? Aí o Botafogo estava 5 pontos na frente do Fluminense, e aí nós tivemos jogo Botafogo e Flamengo. Eu fiz 2 gols, aí o Botafogo foi disputar a final com o Fluminense, perdeu 1-0 e perdeu o título de 71. Perdeu esse título lá, né? E aí não deu certo, eu voltei para o Corinthians, aí o Corinthians já tinha um Vaguinho, já tinha outro jogador, Lindóia, né? E aí apareceu o Atlético, né? Uma proposta boa, eu fui para lá e lá eu fiquei 10 anos. Virou prefeito de Curitiba. Na cidade, vamos Curitiba. Aí, em Curitiba, o que aconteceu? Eu fui para lá em 72, disputei o campeonato regional lá, fiz uma campanha muito boa lá, e como lá em Curitiba só disputava o brasileiro, na época, campeonato nacional, que teve muitos nomes, né? E a Atlético não disputava, aí me emprestou para o Grêmio, eu fui jogar no Grêmio. Aí eu disputei o campeonato de 72, campeonato brasileiro na época, nacional, como se fala, né? Em 72 eu fiquei lá, joguei lá, o Grêmio também tinha um time muito bom, Figueiredo, Anchieta, tinha o Espinosa, tinha o Everaldo, né? Então tinha um time muito bom, mas também que não conseguiu, né? Aí eu voltei para Curitiba de novo. História, hein? História maravilhosa. Ô, Buião, você falou que em 68, porque eu discuto muito isso, e hoje, quando o cara sabe jogar um pouquinho de futebol, os caras falam assim, o cara é um jogador moderno, né? Então, quando o volante pega uma bola e consegue fazer um bom lançamento, sabe jogar com a bola no pé, os caras falam, nossa, volante moderno. Como se o Dino Sani, o Zito, o Clodoaldo, o Dudu, o Zé Carlos, o Piazza não soubessem jogar, né? Jogavam demais, né? E eram daquela época. E você falou do Corinthians, que você jogou na ponta e o Paulo Borges, que era ponta pelo meio, jogou na meia, né? Quer dizer, já naquela época existia esse tipo de coisa, né? Se fosse hoje, iam dizer que era moderno, né, Buião? Falou tudo, né? O futebol ele é engraçado, né? O futebol não tem segredo, o futebol é muito fácil de jogar, sabe? Às vezes quem inventa muita coisa, hoje o futebol se tornou muito difícil de jogar, né? Aquela arte que o futebol tinha de antigamente não existe mais, apesar que eu sou muito saudosista, mas eu reconheço o futebol atual também, né, como um grande futebol, grandes jogadores, né? Mas é um futebol totalmente diferente que se joga hoje. Hoje é muita pressão, o jogador pega na bola, já tem outro ali em cima, né? Desgaste físico é muito maior também, né? Mas o futebol ele é muito bonito de se ver. Tiraram muita criatividade do jogador. Eu, quando jogava, eu era ponta, Garrincha, Paulo Borges. A gente pegava o lateral que marcava a gente partia para cima dele, de brava, outra hora perdia, mas sempre procurando linha de fundo e cruzar. Hoje você analisa friamente. Ontem os gols, eu estava vendo o Corinthians, o Palmeiras e o Atlético, ontem os gols saíram tudo de linha de fundo. Você pode pegar os 4 gols praticamente, foi de escanteio, né? Um de pênalti que não foi, mas os outros 3 gols foi de linha de fundo. O que hoje, como não tem ponta, né? A não ser o Neymar, né? Quem mais? O Rafinha, né? Que são jogadores que estão na seleção. Eles têm criatividade, eles têm assim, pegar o lateral, partir para cima dele, tentar o drible 1, 2 vezes, né? Hoje ele não faz isso porque o treinador hoje ele fala que tem que ter posse de bola. Enquanto tiver com a posse de bola, não corre o risco de ser atacado. Mas nem isso. O futebol brasileiro é muito criativo. Tem que deixar o jogador jogar como sabe, né? Mas, infelizmente,
como tudo mudou, né? E o futebol também mudou bastante, mas é isso, não tem nada de segredo do futebol, não. Futebol, às vezes, quem complica é o próprio jogador, o próprio treinador quer inventar uma coisa, mas futebol não tem segredo, não. E quanto ao Flamengo, eu cheguei a jogar com o Zico 4, 5 partidas lá. O Zico estava subindo, 16, 17 anos. Aí ele voltou, né? Ele era muito franzino, muito magrinho, ele teve que voltar para a categoria de base, fazer um tratamento, né? De fisioterapia, né? Mas eu tive a alegria de jogar com ele também. Não, você é de uma geração em que os caras jogavam bola. Hoje os caras correm atrás da bola. Mas entre as novidades que existem hoje, que não existiam naquela época, tem o tal do VAR. Você, como jogador de futebol, o que você acha desse tal de VAR? É engraçado, quando ele surgiu no futebol, eu até fui contra, sabe? Mas como o futebol ele é feito assim, de momentos, né? de dúvida, né? O futebol ele gera muita dúvida. Foi na mão, não foi, né? E o VAR veio para cobrir tudo isso, mas não vai deixar de ter essas dúvidas, interpretação que às vezes está tendo um problema maior, porque às vezes o jogador, igual estava vendo um jogo aqui com o Hulk, né, o São Paulo, o Miranda entrou no Hulk, ele foi na bola, mas derrubou o Hulk. Se é no meio do campo, ele dá a falta, ele não deu, sabe? Então está tendo muitas interpretações, bola na mão, mão na bola, e está girando, está criando essa dúvida danada, sabe? Mas eu acredito que ele veio também para ser uma novidade dentro do futebol. Né? Eu estou aprovando também. É um mal necessário, não adianta. A gente vai ter que se acostumar com ele. Agora, tem que acostumar. O João Avelange falava, a hora que chegar esse negócio de digitalização no futebol vai acabar a polêmica, não vai mais ter a discussão. Aumentou a discussão, foi pior, né? Mas por falar em polêmica... Com certeza, né, Ruião? O futebol é bom isso, né? A dúvida, né? Claro. Criar, né? O futebol vive disso. Vocês que são da imprensa, né? Depois do jogo tem que comentar. Um tem uma opinião, outro tem opinião, outro senão nós morremos tudo. Né? Pois é, de fome, né? Isso. Então o João Avelange falava isso. Vocês querem esse negócio de parafernália eletrônica? Vocês vão ver, vai acabar a discussão. Não acabou, aumentou. Por falar em discussão, Boião, você viveu uma época maravilhosa, a época de ouro, né, do futebol brasileiro, né? Porque uma coisa é você ser destaque no momento em que quase ninguém é destaque, né? E não estou criticando ninguém, não. Mas ser destaque numa época em que o futebol brasileiro, os maiores jogadores do mundo, a grande parte jogavam aqui, né? Por isso que o Pelé é chamado de rei, né? Ele jogou aqui sempre contra os melhores jogadores do mundo que também jogavam contra ele. E é isso que eu queria saber, porque você enfrentou essas coisas todas aí, né? Essas coisas não é dom pejorativo, não. Você tinha de um lado Tostão, Dirceu Lopes, do seu lado tinha jogadores maravilhosos também, e tinha o Botafogo que você citou, na década de 60 era um negócio assim absurdo, e teve o azar de conviver com a mesma época de Cruzeiro e Santos, e não o Palmeiras, a grande academia, né? Esse negócio de falar que o Pelé fez 1000 gols porque naquela época era mais fácil. Esse tal de Pelé é invenção da imprensa, o Buião? Gente, você pega os vídeos que tem hoje do Pelé, você não precisa nem comentário, sabe? A gente fala que foi o melhor do mundo, não vai ter outro igual, e não vai ter mesmo, né? Porque ele era perfeito, ele cabeceava bem, jogava bem, driblava bem, lançava bem, dava porrada nos caras, sabe? Então era um jogador perfeito, né? E eu realmente tive a alegria de jogar com ele, contra ele, Pelé. Joguei com o maior jogador que já teve no Brasil, sabe? Né? Joguei contra todos eles. Foi uma época, realmente, uma época áurea do futebol brasileiro, né? Craques, né? E às vezes eu fico em casa lendo meus jornais, meus livros que eu tenho lá, aí eu penso comigo mesmo, sozinho, eu fico assim. Tem hora que eu leio os livros, eu até choro, assim, né? Da passagem. E eu penso comigo mesmo assim, será que eu fui bom de bola mesmo? Eu faço a pergunta para mim mesmo, sabe? É interessante isso, né? Aí depois eu falo, gente, mas se eu joguei no Atlético Mineiro, no Corinthians, no Flamengo, no Grêmio, até Paranaense, Colorado, né? Joguei no Sampaio Correia, Rio Negro, joguei em Bauru, eu joguei nos maiores times do Brasil, contra o melhor jogador do mundo e do Brasil.
Então, eu tenho meu lado, né, que foi um grande jogador também. Esse é o Faz valor. parte da nossa história, Boião. Não, Você é um foi cara destaque importante. entre os destacados, né? Porque o cara que é melhor jogador da Finlândia, vamos dizer assim, com todo o respeito, né? O melhor jogador de futebol da Finlândia, lá, se um cara for bom jogador, vai ser bom jogador da Finlândia, o melhor. Agora, quero ver se é o melhor lutador de sumô no Japão, que é a terra do sumô. E a mesma coisa para o Brasil, né? O cara que é bom jogador, e na época, o cara que é destaque, você tem que respeitar. Olha os nomes que o Buião citou aí, e se o Buião jogar hoje, estaria no, sabe? Times de grande porte, mundo afora, inclusive na Europa. É aquilo que eu falo, né? Imagina o Zico que ele viu de começar jogando. O Zico foi para a Udinese, porque naquela época tinha a cota de estrangeiro. Se é hoje, ele vai para o Real Madrid, vai para o Manchester. Né? Esse tipo de coisa que as pessoas às vezes não entendem, né? Mas, de qualquer maneira, uma história maravilhosa, né, Serote? Verdade. Mas eu quero colocar polêmica na história do Buião. Deixa ele falar, Serote. Pois não, Buião. Não, porque, como você falou, sou eu, nos maiores jornais de circulação, de revista, Placar, Manchete, Cruzeiro daquela época, né? Os maiores jornais de Gazeta Esportiva de São Paulo, do Estado de São Paulo, eu tenho reportagem lá de uma folha toda inteira, sabe? Placar, eu tenho um monte de placar lá, que tem reportagem comigo lá, então eu me sinto feliz, né? Realizado, e me sinto orgulhoso de fazer parte dessa época do futebol. Mas deixa eu colocar uma polêmica na tua vida aqui. Opa! Eu estava olhando. Quem foi campeão paranaense em 1980? E por que tem dois campeões? É bom que eu conto esses casos, uns casos pitorescos, sabe? Aí o que aconteceu? Era o Colorado, Pinheiros, Cascavel e o Curitiba, se não me engano. Aí sobrou Colorado e Pinheiros, não, Colorado e Cascavel. Aí foi um jogo na Vila Capanema, né? Nós tínhamos que ganhar do Cascavel de 4-5-0, né? Aí nós tínhamos um treinador que chamava Cláudio Duarte, um gaúcho, né? E aí nós estávamos na concentração, todo lugar que você entrava assim, você ia no banheiro, tinha um papel escrito lá: vocês não têm culhões, vocês são frouxos, vocês não vão ganhar o jogo, e o Cascavel já ganhou, provocando a gente, sabe? Aí chegou no jogo lá, pô, nós entramos, tá todo mundo mordido, né? Com 2 minutos nós já fizemos 1-0, 10 minutos 2-0, e aí o Cascavel viu que nós íamos, né, ganhar aquele jogo, aí já expulsou um jogador. Naquela época não podia trocar jogador, não. Já expulsou com 20 minutos, expulsou um jogador desse, com 30 já expulsou outro. Ele estava com 9 jogadores e nós 2-0. Aí começou o segundo tempo, nós fizemos um gol lá, o juiz anulou, e aí o treinador do Cascavel era muito assim, sabe, experiente no futebol, Boba Gato, que ele chamava. Boba Gato, não me lembro, não esqueci o nome dele. Aí já tinha tudo tratado, né? De o goleiro cair, o outro caiu, e o jogo não acabou. E aí nós fizemos uma festa lá, fizeram faixa, entregou faixa como campeão, né? E naquela época era taça de ouro e taça de prata, né? O campeonato era igual hoje, Série A e Série B, né? Aí o julgamento foi para a CBD lá, CBF na época, não me lembro, e aí deu o Colorado como campeão e disputar a taça de ouro, né? E aí deu aquela polêmica toda, né? Deu aquele negócio. E depois teve um jogo Colorado e Cascavel também em Londrina. Aí o jogo terminou e teve um jogo em Cascavel. Como é que a vida é? O goleiro Zico, ele fez um gol em Joel Mendes, chutou a bola, fez o gol, sabe? No Joel Mendes. Aí nós fomos jogar em Londrina, o jogo foi para pênalti, né? Aí bate aqui, e o Zico tinha machucado o braço, não podia trocar, e ficou no gol com o braço assim, né? Aí ele bateu o pênalti e fez o gol. Aí o Joel Mendes foi bater, ele com o braço machucado, ele tirou a bola de cabeça. O Joel Mendes o Zico tirou a bola de cabeça. E esse Zico tem uma polêmica danada, um jogo também Flamengo e
acho que Colorado, no Maracanã, o juiz começou o jogo lá, sem ele lá. Não sei se você já viu isso, a gente vê muito isso nos vídeos aí. Foi até a Globo que mostrou, o Galvão estava fazendo esse jogo, aí o Galvão falou, gente, o Colorado está sem goleiro. O juiz tinha começado o jogo, tinha um goleiro lá. Mas aí o que mais você me perguntou, eu esqueci. O Zico foi goleiro, né? Parecia com o Zico. Goleiro. Mesmo. Ele foi goleiro, Isso. Então, e o Cláudio Duarte, que você citou, foi o grande Cláudio, lateral direito do Internacional, do grande Internacional? Foi, é o lateral direito. Ele foi treinador do Colorado. Era bom jogador. O Colorado é o pai do Paraná, o parente direto, porque depois virou Paraná, né? O Colorado ele fez fusão com Pinheiros, né? Aí formaram o Paraná. Hoje não existe nem o Pinheiros nem o Colorado mais, só o Paraná, né? E tá mal fusão também. Que fizeram. Tá mal. Eu tenho a foto do Buião com a camisa do Colorado naquelas o chiclete ping-pong. Ele vai lembrar disso. Olha, Buião, até para eu encerrar minha participação aqui, o Cartalho também quer fazer mais uma pergunta. Tem uma coisa que eu acho muito bonita na tua história. Pelo que eu fiquei sabendo, um dia você não estava nem pensando nisso, foi assistir um jogo do Atlético Mineiro com o Colorado, no Mineirão. E aí resolveram fazer uma homenagem para você? Como foi? Realmente eu parei de jogar futebol e, como eu moro em Vespasiano, né, e o Colorado veio jogar aqui em Belo Horizonte. E, para minha surpresa, né, quando eu cheguei lá, né, e me chamaram lá no vestiário, né, e aí a diretoria dos dois clubes reuniu lá e falou: você vai entrar com a camisa do Atlético e por debaixo com a camisa do Colorado. Nós vamos prestar homenagem para você, né? E nisso foi feito, sabe? Me deram uma placa lá, eu fiquei muito feliz com essa homenagem, né? O Éder e acho que o Marinho, que jogaram no Colorado, que me prestaram essa grande homenagem, né? Que hoje é poucos que fazem isso, né? Realmente reconhecer, né? A gratidão, né? Daquele ex-atleta. Você merece, você merece. Buião, a pergunta final de minha parte é 2 em 1. A primeira é se você acha que o Atlético Mineiro consegue se classificar contra o Palmeiras para as semifinais da Libertadores. O Palmeiras é um time muito forte, né? O Atlético Mineiro também. E a outra, se o Buião jogasse hoje, e o técnico falasse assim: Buião, você tem que marcar o lateral até o fim, tem que acompanhar, vira secretário do lateral, né? O ponta direita hoje é secretário, os pontas, né? O que você diria para o treinador? O futebol ele mudou muito, como eu já falei, né? Ficou até difícil de jogar. Talvez ele não me dava certo pelas características que eu tinha, né? De ser um jogador mais atacante, vibrador, velocista, que eu era na época, né? Então, talvez eu encontrasse uma certa dificuldade de jogar, né? E a outra pergunta é... Passa Atlético ou Palmeiras? Eu estive no jogo ontem, o Palmeiras é um time massa, sabe? O Palmeiras o futebol de detalhe. Você vê, o Palmeiras foi 2 lances daquele menino que bateu escanteio, né? Chuta, bate, falta bem demais, escanteio bem. Foi 2 jogadas dele. Ele 4 vezes que ele deu, o goleiro do Atlético fez uma defesa muito bonita lá. O Palmeiras é um time diferenciado, sabe? O Atlético, para mim, quem deve ganhar, sabe? Assim, eu acho que é o Flamengo. O Flamengo formou um time muito forte também, sabe? Tem um ataque muito poderoso, né? Como o Palmeiras, o Atlético tem. Então, é uma disputa muito difícil, né? Tudo pode acontecer. O Atlético vai em São Paulo, já tem o Palmeiras tem a favor da torcida, que realmente pode fazer uma diferença, né? O Atlético teve tudo na mão ontem, 2 descuidos lá, 2 jogadas lá, tomou 2 gols, né? Mas eu acredito muito no Flamengo ainda. O Flamengo forma uma equipe muito forte. Verdade. Né? Buião, o dia que eu for para Vespasiano, você deixa eu entrar no ônibus de graça, não? Será um prazer, É um prazer, meu amigo, né?
Carola, dá um beijo no Buião para a gente se Ele merece despedir um dele. beijo no rosto dele. Olha, vou falar para você. Ele é quase meu contemporâneo, eu tenho 64, né? Eu sou um pouquinho mais novo, né? Você é criança perto de nós. Mandar um abraço pro Buião, agradecê-lo pela participação. Ele que não está mais no ramo de transporte, como a gente imaginou que estava. Você sabe por que ele não está mais no ramo de transporte, né, Serode? Porque agora tem limite de velocidade. Para o Buião não tinha, o Buião era muito rápido. Brincadeira à parte, né, Buião? Obrigado pela sua participação. Fico feliz em vê-lo bem. Deus te proteja sempre, a sua família, tá? E realmente vamos que vamos, torcendo pelo bom futebol sempre. A gente tem o time da gente. Eu sou santista, né? E costumo dizer que hoje o meu time é o mais homogêneo do mundo. É defesa ruim, meio campo ruim, ataque ruim, o técnico louco e o goleiro é bom. O goleiro é bom. Pelo menos isso. Abraço, obrigado, viu, Buião? Obrigado a você, é um prazer. Muito obrigado pela lembrança da minha pessoa, de estar participando com vocês, lembrando os momentos do futebol antigo, né? É sempre uma alegria falar de futebol. Um beijo no teu coração. Obrigado, viu, Buião? Obrigado a vocês. Estou à disposição aqui. Será um prazer sempre poder atendê-los. Grande Minas Gerais, terra boa. Vespasiano também é uma cidade maravilhosa, da grande Belo Horizonte, vamos colocar assim. É mais uma história do futebol, uma nobre história do futebol, um personagem importantíssimo na história do futebol, passando aqui o Buião, o João Bosco passando aqui o Buião, conhecido como Buião, que realmente fez sucesso no Atlético Mineiro, foi ídolo, jogou no Corinthians e bem, jogou no Flamengo. O Atlético Paranaense jogou 10 anos, ninguém joga 10 anos num time como aquele de graça, né? A gente acabou de falar, faz parte da grande história, do grande momento do futebol brasileiro. Os grandes jogadores, a sua grande maioria, jogavam desse lado do mundo. Hoje jogam na Europa. O que você vê hoje na Europa era aqui. Então, aí você tira uma ideia de quem era esse jogador, do que era e do que fez esse jogador. Um abraço, gente. Futebol em Rede Entrevista. Volta com outro personagem logo, logo. Mas o Buião está aí para você, à sua disposição. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Abração. Valeu.